Olha só, pessoal, que bacana meu novo filtro. Filtro para trabalhar questões de informática para concurso, tá? E também fica com essa positividade na testa aí, fazendo uma alusão a vestibulares aí, né, do vou passar. Então, olha só que bacana. Então aparece lá, eu clico, né? Ele para numa questão e tá lá, ó. Cite uma função do Excel que retorna o maior valor de uma lista. Qual função no Excel que retorna o maior valor de uma lista? A gente tem a função máximo, né? Quando eu coloco o igual, máximo, primeiro valor, dois pontos, último valor, entre parênteses, ele vai mostrar para mim o maior valor de uma lista. Olha só que bacana, eu vou clicar na tela, ele vai fazer um novo sorteio. Cite um exemplo de um programa de estrutura básica. Quando a gente pensa em programas, nós temos programa de estrutura de decisão, programa de estrutura de repetição. Programa de estrutura básica é aquele programa que nós chamamos de que tem entrada, processo e saída, né? Então, por exemplo, eu vou no supermercado, aí eu compro lá o arroz, pá, passa um valor. Feijão, pá, passa outro valor. Então, acabou de ter duas entradas. O que o sistema vai fazer? Um processo. O sistema vai somar esses dois valores e vai mostrar a soma desses dois valores. Então eu acabei de fazer uma entrada, um processo e uma saída, tá certo? Vamos clicar na tela aqui e ver outra pergunta. Lembrando, para quem está estudando para concurso, pode usar esse filtro aí para ficar treinando, né? Olha só, próxima pergunta. Cite uma função do Excel que conta apenas determinados valores baseados em uma condição. No Excel, nós temos uma função chamada conte-c. Essa função chamada conte-c, ela vai fazer o seguinte: você vai colocar igual, conte.c, abre parênteses, critérios, tá? Que é o que você vai procurar, e intervalo, que é onde você vai procurar, tá ok? Então, por exemplo, se a gente pensar numa função, eu quero contar quantas pessoas ganham acima de 5 mil reais de uma determinada lista. Então, o que vai ser o critério? Maior que 5 mil. O que vai ser o intervalo? A coluna onde aparece todos os salários das pessoas. Tudo bem? Vamos ver outra pergunta agora. Qual função do Excel permite que o usuário fazer uma procura vertical de alguma informação? Então nós temos uma função chamada PROC-V. O PROC-V permite que a gente procure uma determinada coluna de uma outra planilha ou até mesmo de uma outra guia. Então aqui é o PROC-V. Vamos bater na tela para randomizar mais uma pergunta. Olha lá, cite uma função do Excel que retorna o maior valor de uma lista. É a função máximo. Então se eu coloco máximo como entre parênteses, menor valor, dois pontos, último valor, ele mostra ali o maior de todos. Mais uma pergunta. Cite um exemplo de programa de estrutura de repetição indeterminada. Então, quando eu trabalho com um programa e eu quero, por exemplo, eu não sei, eu faço uma busca no Google, por exemplo. Eu não sei quantos resultados vão me dar. Quantas vezes aquilo vai repetir? De novo a ideia do supermercado. Se eu pensar no valor final, o valor final da compra é sempre o acumulado, que é igual ao próprio acumulado mais o novo valor. Concordam comigo? Nessa linha, o que acontece? Numa compra de supermercado, eu posso comprar 8 produtos, uma pessoa pode comprar 15, você pode comprar 4. Isso é uma estrutura de repetição indeterminada, tá certo? Vamos lá, ó, mais uma pergunta. O que é estrutura de repetição determinada? Foi legal porque agora é o mesmo conceito, porém eu sei quantas vezes eu vou repetir. Uma das grandes vantagens da internet foram a E aí, Fernando, tudo bem? Foram a paginação, né? O Fernando foi meu aluno em 2005, trabalhou comigo também um tempão entre 2006 e 2009. Depois foi meu aluno na Uninove em 2008. O Fernando é um cara muito, muito especial aí. Legal ter você aqui. Na estrutura de repetição determinada, a gente
Por exemplo, no meu e-mail, quando eu abro o meu e-mail, eu tenho lá, sabe Deus quantos e-mails, mas aparece só os 10 primeiros. Por quê? Existe uma estrutura de repetição que vai fazer enquanto a minha estrutura não chega no 10. Tá certo? Tudo na paz, Fernando, tudo na paz. Estou testando um filtro que eu criei aqui na live, na verdade, para depois deixar nos meus destaques. Nem avisei que eu ia fazer essa live, nada. É mais para deixar nos meus destaques depois do que qualquer outra coisa. Olha só que legal. Agora, quando eu bater aqui, ó, ele vai randomizar e vai cair outra pergunta. Ó. Cite uma função do Excel que retorne o maior valor. Função máximo. Já caiu essa aqui. Vamos rodar de novo. Quais são os operadores lógicos? Tá legal, né, Fernando? Eu curti, cara. Aqui é o pessoal que está estudando para concurso, na verdade estudando informática de uma maneira geral, para ficar testando aí, treinando o que está aprendendo. Os operadores lógicos são conhecidos aí como os operadores e, ou e não. Então, por exemplo, para eu abrir o meu login, para abrir o meu Facebook, por exemplo, o meu login e a minha senha precisam estar corretos. Tá certo? De repente, para eu poder, digamos que só o login ou a senha estivesse correta, eu usaria o ou, tá ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Quais são os operadores especiais? Os operadores especiais aqui, a gente tem aí o mod e o div, né? O mod retorna o resto de uma divisão. O div retorna o valor exato de uma divisão. Então, por exemplo, 13 dividido por 2 dá 6, resto 1. Então, 13 mod 2, ele vai dar 1. E 13 dividido por 13 div 2 vai dar 6. Tá certo? Ô, o Vitor aí, Vitor? Só os meus ex-monitores do Colégio Renascer dando um oi aí nessa minha live escondida. O Vitão também foi meu aluno em 2006. Trabalhou comigo também um bom tempo, aí acho que em 2010, 2011, 2012. E depois a gente faz alguns projetos juntos aí, vira e mexe. Né? Até a esposa dele também faz alguns projetos comigo de vez em quando. Legal você aqui. Tô testando o meu filtro aqui, Vitão. Tá legal, né? Para estudar informática. Quando clica na tela, ó, ele vai mudar a pergunta. Então eu vou clicar, ó, e ele sorteia mais uma. Olha lá, o que é uma variável? Então, como diz um amigo aí, variável é algo que varia, né? Não, variável é um valor, é um espaço de memória que vai armazenar um valor que eu não sei qual é, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um programa que soma dois números e eu mostro a soma. Eu tenho quantas variáveis nele? 3. Os dois números que entram mais a soma. Vamos para uma nova pergunta aqui, ó. Cite um exemplo de um programa de estrutura de repetição indeterminada, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, pensando num caixa de supermercado, é um exemplo bem interessante. Avançando aqui, cite um exemplo de programa de estrutura de repetição determinada. A paginação do nosso e-mail, por exemplo. Ou quando você faz uma busca no Google e você coloca lá, aparece vários resultados, mas aparece só os 10 primeiros. Isso é uma estrutura de repetição determinada. Acho que já deu para a galera ter uma ideia do filtro, né? Vou fazer uma última pergunta aqui, olha só. O que é estrutura de repetição indeterminada? Já foi. Vou bater em mais um aqui, ó. Quais são os operadores lógicos? Já foi. Isso aí, Vitão, testa. Olha só, cite uma função de Excel que soma apenas... E posta no seu history aí para dar visibilidade no filtro. Cite uma função do Excel que soma apenas determinados valores baseados em uma condição. Isso aqui é o soma-C, né? Você usa o soma-C, digamos que você quer somar apenas os salários das pessoas que trabalham na filial de São Paulo. Então você pode usar o soma-C. Ele vai buscar o seu critério, que é filial igual a São Paulo, e ele soma apenas aqueles valores do intervalo, tá? De uma maneira geral, pessoal, olha só que bacana. Então esse é o filtro, ele está como informática com cursos. Então se vocês forem lá nos filtros de vocês e colocarem informática com cursos, vocês vão ver esse filtro aí, tá? Essa live foi para eu poder deixar aqui nos meus destaques, tá certo? Um abraço a todos, espero que vocês gostem aí desse novo método, né? Hoje os filtros, tem muita gente que usa para ficar mais bonito, para fazer efeitos.
mas hoje os filtros é uma grande maneira de você, de repente, forçar sua marca, né? Você manter a sua marca fixa por aí, criar um filtro da sua empresa com games, né? É uma tendência de mercado e a gente tenta aí sempre tá à frente, né? Buscando o EAD, que agora tá todo mundo trabalhando bem forte. Eu já brinco com isso desde 2003, né? Então a gente tem que estar sempre antenado como professor a novas tendências, embora eu não use tanto o Instagram, tanto que eu tenho pouco mais que 2.000 inscritos aí, 2.000 seguidores, mas é uma tendência, é uma coisa legal, ó, e ele tá com uma funcionalidade bem bacana, tá bom? Um abraço para todos vocês. Fernando e Vitor em especial conversaram comigo aqui ao vivo, e a todos que vão ver aqui nos destaques, tá? Espero que vocês usem bastante aí, principalmente quem está estudando para concurso. Um abraço, tchau, tchau!